quarta aula, quarto dia da nossa jornada. Descubra seu propósito. Eu queria começar falando com você. Se você está se sentindo, sem esperança, a vida não está fazendo muito sentido, eu quero dizer para você para não desistir. É apenas o começo. Uma vida com propósito, ela é leve. Ela é de forma, vamos dizer assim, podemos dizer que coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Só que é preciso acreditar e aceitar esse processo. O processo que faz com que a gente alinhe e desaliene daquilo que nos alienou, aquilo que tem nos travado. Seja bem-vindo a essa aula. E eu quero começar lendo o Manual da Vida. O Manual da Vida diz assim, lá em Jeremias 29:11: sei os planos que tenho sobre vocês, planos para o bem, não para lhe causar aflição, eu lhes darei esperança e um futuro promissor. Está escrito no nosso manual, em Jeremias 29:11. Existe alguém que planejou a nossa vida, te trouxe a essa terra, e é o tempo de descobrir isso, é o tempo de buscar esse alinhamento. Então, você que está pela primeira vez aqui conosco, seja bem-vindo. Dou seu retorno ali no Instagram. Então, quando você passa a conhecer o seu propósito, ou seja, o propósito de vida que você foi chamado, a tua vida começa a ficar mais simples, começa a ficar mais leve. Começa a fazer sentido. Seja bem-vindo, Patrícia, bem-vindo, Natália, seja bem-vindo, Medeiros. Temos probleminha técnico aqui, tem quem estava nos aguardando às 6h30, mas conseguimos alinhar aqui, deu certinho. Um pouquinho de atraso, mas nós estamos aqui. Não vamos desistir. Estamos juntos nessa batalha até depois do fim. E eu quero que você entenda que, com o propósito clarificado, a minha vida se torna totalmente diferente. E tem uma chave que eu gosto muito de usar. Em tudo que eu vou fazer, eu gosto de me fazer uma pergunta: qual o propósito de eu ter essa ação? Qual o propósito de eu ir a esse lugar? Qual o propósito de eu estar aqui, essa hora de ouro com você? Talvez tomando esse café já deu até hora, né? Vou botar o lado do café. Café com propósito. O propósito, nós tomamos um café, às vezes para despertar, e acordamos às vezes com o propósito de trabalhar. Percebe que tudo na vida tem que ter um propósito, e que quando eu não coloco um alvo, ou seja, um propósito dentro daquilo que eu vou fazer, eu vou entrar em alguma proposta da vida de forma circunstancial. Na aula de ontem falamos sobre aquilo que te guia, e às vezes são as circunstâncias que estão de fato te guiando. É o tempo de a gente mudar isso aí. Circunstâncias e as nossas emoções, elas não são capazes de nos conduzir para um propósito. E talvez as suas ações, o que você tem feito, ele tem vindo de uma direção das suas emoções. E eu quero te convidar a mudar isso, a reconfigurar esse cérebro, reconfigurar a forma que você vê a vida, no sentido, a minha ação, ela precisa ter o quê? Ter diligência. É preciso que eu esteja em estado sóbrio, tirando as emoções e conectando com o princípio. Quando a gente fala de princípio, eu estou falando de intelecto, mas não é apenas o seu intelecto, é ter intelecto configurado em princípio. Tá ok aí? Som? Imagem.
vamos lá. E começando a falar sobre princípio, ontem nós falamos sobre o que guia e muitas vezes o que tem nos guiado tem tomado toda a energia que temos, energia de vida, sabe? Sabe quando você lidar com alguma situação que rouba toda a sua energia, uma pessoa negativa que quando ela chega ela esgota assim, toda a energia, algum trabalho, alguma tarefa que você faz que você fica assim estressado, sabe? Você está bem, de repente você entra naquela energia ali, daquela ação, e a pessoa te esgota 100%, leva tudo aquilo que você tinha como energia. Eu te faço uma pergunta: será que essa ação, estar com essa pessoa, estar nesse lugar, faz sentido, faz parte do teu propósito? Eu quero que você sempre reflita isso, porque esse é um indicativo para alguma ação diferente. Talvez para aprender, talvez para desconectar, talvez para ensinar, talvez para subir a nossa energia, para chegar nesse lugar estando bem, cheio, para que se vier algo negativo você sustente isso e consiga subir essa energia, virar essa chave. E tem um princípio que fala muito comigo sobre a questão de se esgotar. É o princípio do limite. Nós precisamos colocar limite em tudo que fazemos. E se nós não entendermos o princípio do limite, nós vamos nos permitir esgotar toda a energia, esgotar a vida, esgotar nossas emoções. Esse princípio de limite, quem não conhece o seu propósito, quem não descobriu isso, acaba exagerando nas atividades, acaba ficando mais tempo fazendo algo que não era para fazer, acaba perdendo tempo que às vezes é do descanso, talvez é de estar com a família, usando como uma fuga. Por não entender o propósito, acabamos entrando naquela não desejada alienação. Aí, alienação ao quê, Rodrigo? Alienação a esse mundo jaz do maligno, tudo que conecta só com o mundo, só com a carne, certamente tem uma dificuldade para aliar com o teu propósito. É preciso ter sabedoria para entender isso, para viver isso. Porque se você está no mundo, o mundo já do maligno, e nós estamos aqui, nós temos um propósito, uma missão aqui. Uma missão que podemos dizer como uma missão que você tem numa guerra. Eu não quero dizer que você está numa guerra, você está para desfrute, mas você é um agente de guerra aqui. É uma guerra espiritual, que às vezes tenta nos tomar, tenta nos levar, tenta nos esconder de quem somos, esconder o nosso propósito, esconder nosso sentido de vida aqui, a nossa verdadeira identidade. Primeiro pilar: conhecer. Conhecer é preciso para que eu possa acreditar. Para me acreditar, eu preciso conhecer. Se eu conheço, eu começo a me inclinar, a me ajustar para aquilo que faz sentido. E talvez você até já saiba de tudo que eu vou falar aqui, mas até hoje não teve ação. Por falta de quê? Falta de coragem? Falta de vontade? Acredito que não. Você, talvez até hoje, mora junto aos seus pais, na mesma cidade, convivendo com os mesmos amigos, convivendo na mesma ambiência, das quais elas não têm essa clareza que você tem sobre o teu propósito, ainda, porque elas não viram o seu resultado. Mas enquanto andarmos fazendo aquilo que elas querem fazer, ou seja, andando com elas, fazendo somente o que elas fazem, repetindo comportamentos dos nossos antepassados. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero te convidar a renovar a tua mentalidade, renovar o teu comportamento, renovar a forma que você vê o mundo. Falamos sobre ótica, falamos sobre percepção. Percepção versus realidade. Realidade é uma verdade. Percepção é a forma que você vê a vida.
mediante as leis que foram colocadas em ti. Cuidado com essas leis. É o tempo de desconectar delas. É o tempo de ir tirando esses graus que foram colocados. Coloque limite em tudo que fizer. Limite, ele é um princípio. Jesus também teve limite aqui. Deu limite de tempo. Deu um time de execução das coisas. Mas quando eu entendo esse limite, eu me permito entrar em situações e negócios que talvez não é para nós. O princípio de limite, ele é necessário estar instalado em nós para cumprir um propósito. O nosso propósito de vida, ele precisa estar baseado em princípios. Limite é um. E existem vários princípios. Nós vamos estar falando de princípios aqui, juntamente, porque não tem como falar de propósito sem basear toda a nossa fala no nosso manual e nos princípios que foram estabelecidos pelo Criador. Percebe-se que ele colocou limites no terceiro dia. Desde a criação há limite. Ele limitou até onde a água pode ir. Ele fez um firmamento. Essa aliança nunca foi quebrada. O dia que foi quebrada foi quando ele não agradou daquilo que estava aqui. Foi lá em Noé, lá na época da Arca de Noé, onde houve o dilúvio. E ali ele fez uma aliança comigo e com você. Ela é revelada no arco-íris. Não sei se você sabe disso. Aquela aliança diz que ele não irá fazer da mesma forma. Nunca mais ele fará isso com água, mas ele virá nos buscar. Aguarde. Agora é fogo. Agora é outra história. Então, para que esse fogo não nos queime, precisamos ser um fogo consumidor. E o que é ser um fogo consumidor? É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Buscando essa clareza, buscando aquilo que precisamos ser, buscando aquilo que precisamos fazer para ter uma vida de paz, uma vida que ninguém vai te roubar. Ninguém vai te roubar essa vida. É uma vida, não é sobreviver. Eu estou falando de vida. E vida, ela sempre vai conectar com a eternidade. Vida não é somente aqui. Aqui é só uma fase dela. Nós vamos falar sobre isso. Falamos da primeira aula, mas nós vamos rever. Se você não assistiu a primeira aula, eu já te convido para voltar lá assistir. Está lá no Instagram e também agora está no YouTube, né? Já está no canal do YouTube. Quem não entrou no YouTube, lá na bio, tem o link lá, já cai lá no YouTube e já inscreve no canal. Talvez é mais fácil assistir no YouTube, né? Às vezes você vê na TV, pode compartilhar também da forma mais fácil aí no WhatsApp também, para que outras pessoas possam receber essa bênção, a clareza de ter sim um propósito de vida. No manual, lá em Isaías 26:3, diz assim: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Se entendemos que nosso propósito, nós precisamos conectar com o fabricante, com o Criador, para entender de fato o que vamos fazer aqui nessa terra, Ele convida para confiar nele, para ter de fato essa vida de paz, essa vida de crescimento, essa vida que Ele tem para você. Conhecer seu propósito ajuda você a estabelecer as prioridades. Qual que é a sua prioridade na vida hoje? A sua prioridade é a tua família. A sua prioridade é o teu querer, é o teu ego, é as tuas vontades, é os teus prazeres. Qual é a sua prioridade na tua vida hoje? O que você tem priorizado em primeiro lugar? Uma vida sem propósito, talvez isso aconteceu com você, aconteceu comigo. Fiquei mudando de rumo várias vezes. Mudei de profissão, mudei de negócio, mudei de empresa. Talvez você mudou de emprego várias vezes procurando esse ideal de vida. Mudando de relacionamento, de galho em galho para encontrar. Talvez mudando de igreja. Eu fiz isso.
Não, isso aqui tem isso aqui, eu não gosto, não sei o quê. Eu vou procurar o jeito que me agrada. Que me agrada, somente. Estou dizendo que você não procurar as coisas que te agradam, tá? Mas talvez você procurou também, como eu, no sentido, num movimento, mudando o tempo todo de rota. Mas antes de concluir, antes de tirar aprendizado, já saí dali criticando e ia para outro. Já saí criticando e ia para outro. É um indicativo. É um indicativo que eu preciso parar, eu preciso rever, eu preciso consultar a nossa fonte. Que é quem nos fez, que é quem nos instrui e quem deixou um manual para nós, né? Então, nós precisamos de ter esse manual. Se eu preciso estabelecer ordem nisso, eu preciso definir minhas prioridades. Quais estão sendo as minhas prioridades? Quando eu falo de andar mudando de rumo o tempo todo, talvez você mude de rumo no seu dia a dia. É como você tem uma prioridade familiar, de honrar, mas de repente você gasta tanta energia cuidando da vida do outro, a ponto de sacrificar e até desonrar a própria família. Eu não estou falando para você não servir o próximo, não. Estou falando que dentro daquele princípio de limite, eu tenho ordem. Qual que é a minha ordem hoje? Qual que é a minha prioridade? No meu telefone, vou te dar um exemplo. Hoje, na equipe aqui, pessoas que me ligam e têm uma prioridade absoluta. E pessoas que me ligavam há um ano atrás, que são amigos de verdade, amigos da minha infância, amigos de 20 anos de amizade. Em que se eu tiver uma reunião, se esse amigo de mais de 20 anos me ligar, talvez eu não atenda naquela hora e mande uma mensagem assim, ó, eu te ligo assim que puder. Mas se alguém da minha equipe aqui me ligar, se alguém da minha equipe me ligar, eu vou ter que atender na hora. Você sabe por quê? Porque essa equipe, ela faz parte da minha família. Ela faz parte da minha família. Eu preciso te priorizar. Eu preciso de priorizar. Quem eu vou atender? Na tua vida, da mesma forma. Quais estão sendo as suas prioridades? Honrar a tua família? Talvez você ainda não tenha construído a tua família. Mas você percebe que antes de você ter a tua família constituída, eu preciso me preparar para construir ela. Eu preciso me preparar financeiramente. Eu preciso me preparar em conhecimento intelectual. Eu preciso preparar as minhas emoções. Eu preciso talvez andar com pessoas que estão casadas, que têm filhos, para me entender e aprender as dificuldades. Eu preciso ter conselheiros. Você vê que tem algo que diz sobre prioridade. Por que eu estou falando de prioridade? Porque talvez até hoje você não priorizou a tua vida para aprender, crescer a ponto de contribuir com a sociedade. Até hoje você priorizou a vida do próximo achando que você estava pronto, achando que você estava saciado. Mas na verdade, existe uma treta aí. O fato de nós não estarmos prontos e resolvidos na própria vida faz com que a gente use de fuga cuidar da vida do próximo. Fala a verdade para mim. Resolver o problema do próximo é mais fácil do que resolver o seu, é ou não é? Você sabe por quê? O teu problema está nas suas emoções, nas suas crenças. E o seu cérebro vai ter uma dificuldade enorme de ir para cima disso, de resolver isso aí. Agora, resolver o problema do próximo, não tem emoção. Esse fosse do teu braço. É o tempo que você vai dedicar ali, dar um conselho, ou opinião, né? Ou agir de alguma forma. Cuidado com isso. Coloque limite nisso. Sirva ao ponto de que não ofenda e não desonre a tua família. Sirva ao ponto de não atrapalhar também o processo de Deus na vida do próximo.
Coloque sempre limite e priorize para que isso faça sentido na tua vida. Porque uma vida com propósito, ela tem que ser leve. Ela nunca vai ser esgotada desse jeito. Ela nunca vai ser pesada. E vamos lá. E talvez você seja diferente. Talvez você já viu esse propósito. Vai dar certo aqui. Deixa eu arrumar essa lapela aqui. Parece que o áudio não está legal aí. Tá ok, esse áudio está ok no Instagram, no YouTube. Ok. Bora lá então. Talvez você, dentro da tua vida, você já enxergue que está no propósito. Talvez nada disso faça sentido agora. Eu não sei se você está passando isso, ou já passou, já superou, mas você percebe que tudo diz para a gente crescer. Tudo assim, ó, está dizendo, cresça, aprenda, desenvolva, a ponto de contribuir. Quando eu resolvi falar de propósito, porque eu entendi que era uma caminhada, que era um percurso, e isso eu fui pegando. É como você pegando chaves na vida, e sua vida começa a fazer sentido, e você consegue parar assim, olhar assim, poxa, passou 7 anos, passou 10 anos, nossa, vivi daquele jeito. Só que eu olho para o outro e vejo, nossa, essa pessoa está fazendo a mesma coisa que eu fiz. Já tem 10 anos que eu larguei essa vida, 10 anos que eu larguei esse comportamento. E eu falo assim, como é que eu posso ajudar essa pessoa se ela nem pediu ajuda? Eu preciso respeitar ela. Ela não está querendo. Eu posso lá dar uma dica, mas dica para quem não quer receber, nem conselho, o que vale? Dica não vale nada. Talvez possa despertar, não é nada que resolva. Eu entendi que se é para contribuir, eu tenho que lançar as sementes. Palavras são sementes. O coração é considerado como uma terra, segundo o nosso manual. Então, se lança as sementes e a gente começa a ver que isso começa a germinar. E eu posso dizer, das poucas sementes que a gente semeou nesses 3 dias aqui que começamos, várias pessoas já começam a resolver as tretas. Eu tenho recebido feedbacks, mensagens no direct aqui, e falei, meu Deus, se o pouco que foi semeado já está fazendo essa diferença, imagina daqui a 40 dias. Você já pensou nisso? Você está bem próximo. Está bem próximo. E eu não sei se você observou. Alguns estão aqui, tem uns que é a primeira vez que eu estou vendo aqui, que está conosco, mas eu sempre vou ler o nosso manual. Nosso manual diz uma coisa bem forte, ó. Lá em Filipenses 3,13, diz assim: estou concentrado minhas energias unicamente nisso. Esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Ei, o teu passado passou, é daqui para frente. A tua história se escreve no presente para o futuro, não do passado, não. O passado passou. O passado é como a sua cicatriz que te trouxe experiência. O passado te trouxe até aqui, acabou o passado. O passado virou biblioteca. Por que eu falo biblioteca? Biblioteca é um lugar que você pesquisa, para você não errar no mesmo erro, para você ser mais assertivo. A biblioteca é quando você precisa saber uma coisa que você nunca viveu, se eu falar uma palavra que você nunca escutou aqui, um tema aqui, você vai lá saber o que é que esse cara falou. Ele aprendeu uma coisa que eu não aprendi, eu vou lá e pego a história dele, eu não preciso passar disso para mim aprender. Se a gente falar de drogas, você precisa experimentar para saber que é ruim, para saber que não vale a pena. O restante de resultados que você vê de pessoas que estão viciadas, que houveram no mundo do crime, fala a verdade, você precisa experimentar.
Acredito que não, né? Essa é a visão do sábio. Ele aprende com o erro dos outros. E eu sei que aqui todos vocês são sábios, porque vocês escolheram aprender com o erro de alguém para ser mais assertivo, para destravar aquilo que estava travando e tomar certo sentido, uma guinada, uma direção para a vida, para não ficar andando em círculo, de acelerar. Só que eu preciso entender de princípio, eu preciso entender que eu tenho que ter limite, eu preciso entender que eu tenho ordem. Tem uma ordem no primeiro mandamento que eu li ontem. Qual que é o primeiro mandamento? Vocês lembram? Primeiro mandamento é lei, tá? Eu vou te explicar algo. Lei versus princípio. Eu não sei se você sabe. O primeiro mandamento é lei, mas houve um princípio antes dele. E qual que era o mandamento? Amarás a teu Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Pega essa aí. Por que amarás a teu Deus acima de todas as coisas? Porque acima de todas as coisas Ele te amou primeiro. Então o princípio dessa lei é o amor dele. Pegou ou não? Vamos dar um outro exemplo. Mediante lei, se você roubar algo de alguém, você concorda que você vai ser preso e vai receber uma pena sempre da tua atitude? Então, não roubarás é também um mandamento. Concorda? Se esse é o mandamento, qual que é o princípio dele? O princípio da honestidade. E agora eu quero dizer para você, você está sendo honesto com você mesmo? Você está sendo verdadeiro com você mesmo? Você está sendo honesto com aquele que te deu a vida? Ou será que você está tentando roubar a vida que não é tua, que é dele, que você acha que é sua? Eu quero te fazer esse alerta. Ele te deu a vida. Você faz o que você quiser. Mas será que nós não devemos honra a quem nos deu a vida? A tua mãe e teu papai, eles não são capazes de te dar. No mundo espiritual, no mundo celestial, eles são teus irmãos. Eles são teus irmãos. Acredite. Você tem uma fonte, você tem um pai, igualzinho seus pais. Eles têm o melhor para você. Eles quem? Lá tem um pai, tem um filho e tem um Espírito Santo que habita em você. Conhecer teu propósito traz um motivo de você estar aqui. Então isso te motiva. Motiva para uma caminhada, motiva para um alvo, motiva para mover, motiva para sair de onde você está e fazer aquilo que é preciso ser feito. Fazer aquilo que é preciso ser feito é você deixar de agir como criança, pois só uma criança faz o que quer. A criança brinca com o que quer. A criança, se ela quiser dormir, na hora que ela está brincando, ela vai dormir. Agora você é adulto. Adultos fazem aquilo que é preciso ser feito para chegar onde precisa chegar. Será que você, com uma família, com filhos, você pode ficar dormindo o dia inteiro, se quiser? Talvez você esteja fazendo isso. Aí eu te chamo para uma autorresponsabilidade. Ser responsável pelo que você é, pelo que você tem, se faz necessário. Esse princípio chama autorresponsabilidade. Você ser autorresponsável é você desconectar de qualquer espécie de vitimismo. Não se vitimizar de nada se faz necessário. Esse princípio foi quebrado lá no Éden. Você lembra? Esse princípio foi quebrado.
Ninguém assumiu que tinha errado. Todo mundo foi botando culpa no outro, assim, ó. Sabe? Eu tô aqui por causa de fulano. Eu já fiz demais. Eu já culpei as minhas derrotas nos meus relacionamentos. Essas moças que eu me envolvi, elas me trouxeram essas maldições. Em um problema financeiro, eu coloquei a culpa no sócio. E será que eu não tenho responsabilidade? Eu não me responsabilizo mais? Eu vou ser só vítima do sistema? Você não é vítima. Você é responsável pelo aquilo que você é e aquilo que você tem. Aí eu vou te dizer, cada um tem a vida que merece. Aí você vai falar assim, Rodrigo, ficou ignorante agora. Eu falo que não. Por que tem a vida que merece? Porque se você é responsável pelo aquilo que você tem, aquilo que você é um sinal que aquilo que você semeou como semente na própria vida, hoje você é fruto disso. Se você é fruto da tua própria semente, ou melhor, das sementes que você aceitou, que você permitiu germinar no seu coração, porque talvez nessa caminhada você recebeu sementes boas, mas jogou fora. Recebeu sementes boas e não deixou germinar no teu coração, só pegou as ruins, que a princípio pareciam ser boas, porque elas eram gostosas. Uma semente de castanha é gostoso, né? Quem gosta? Eu gosto. Você come a semente. Aquela é a semente. Uma semente comestível. Talvez as sementes que você recebeu, você quis comer todas. Agora come uma semente de... Semente de quê? Semente de jaca. Quem come a semente de jaca aí? Giló é bom, giló é gostoso. Quem gosta de giló aí? Quem gosta de giló? E o que eu quero dizer nessa aula de hoje? Em profundo, existe algo além daqui. A nossa vida não termina aqui. Talvez nós passamos a vida inteira com medo da morte, temendo da morte, e achando sim que a morte é a maior tragédia da vida. E eu te afirmo hoje, novamente, que a maior tragédia da vida é viver uma vida sem propósito. Porque a tragédia em vida, a tragédia que você consegue ver. E eu te mostro um outro ângulo agora, vamos dar um zoom out. A maior tragédia é você ver a eternidade. Vamos pro chá. Eu fiz isso aqui na primeira aula e agora eu quero lembrar isso aqui. Quem assistiu a primeira aula vai lembrar. E se você não assistiu, vai lá para você assistir, porque você precisa anotar essas coisas. Eternidade. Eternidade é eternidade. Não tem início, não tem fim, é tudo no agora. Para você entender seu propósito, você precisa entender algumas coisas que diz sobre uma visão macro da própria vida. Cronos diz sobre relógio, diz sobre data, seu calendário anual. Cronos é esse tempo que você consegue metrificar, que você consegue... metrificar de metro, né? Você consegue mensurar, você consegue medir. Então, os anos de vida que você tem,
esse tempo que você marca no relógio, os dias da semana, tudo isso te sobre o Cronos. A eternidade, estão falando de quê? De Kairos. E talvez até hoje você não entendeu. Já escutou esse tal de Kairos, tal de Cronos, e nunca ligou essa chave. Eu só quero que você aprenda isso hoje. Cronos tem relógio, tem data. E quando começou isso aqui? Lá no Éden. Lá no Éden. Vamos lá. Por que no Éden? Foi inaugurado mediante o primeiro pecado, tá? Esse tempo aqui foi inaugurado. A inauguração desse tempo aqui, ele trouxe aquilo que você conhece, que chama passado, presente e futuro. O Kairos diz só sobre o agora. Por que agora, Rodrigo? O Kairos não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Aliás, só tem o presente. O Kairos é só o agora. Só que o agora é eterno. Kairos, o tempo de Deus. Escreve aí, eu quero que você anote isso no seu caderno aí. Não sei se você está com um caderno, mas se é a primeira vez que você está aqui, separe o caderno. Assista as aulas anteriores. Ainda é tempo. É rapidinho. Só passaram 3 aulas. A gente resolveu isso em 40 dias. Tempo de Deus. O tempo de Deus é eterno. Aí como assim é eterno? Já ouviu falar que Deus ficou idoso? Deus é Deus. Não tem envelhecimento aqui. Aqui tem. Aqui tem time de execução. Aqui tem tempo de vida. Nós estamos no nosso time aqui agora, na oportunidade de construir algo eterno para nós vivermos. É um tempo de entender isso aqui, porque se você não entende isso aqui, entender para onde você está indo, você vai ter um problema sério na tua vida aqui e vai gerar um problema maior ainda depois. Anotou? Para que você veja de uma forma diferente. Se a eternidade é no agora, eternidade no agora. Eu tenho tempo aqui na Terra, tempo do passado, presente, futuro. Ou seja, aqui é agora, passado, presente e futuro. Onde é que estão os seus pensamentos? Onde é que estão? Quando você está parado, você está pensando aonde? Você está com um pensamento muito no futuro? Muito planejamento, muita ansiedade, muita coisa te puxando para frente, ansioso para algum resultado, ansioso para alguma coisa. Ou você está pensando tanto nesse passado que você fez uma cagada na vida, que deu errado, perdeu o que tinha, hoje você se sente culpado. Ou talvez algo que você teve e não tem mais. E talvez você não se sinta culpado. Mas passou, não tem mais. E tudo que você conversa no presente, você só fala desse passado. Você só tem para contar a história de passado.
Ou talvez você fale de muitas coisas do futuro. Eu preciso entender isso aqui. Você tem uma origem do agora. Você foi programado para viver o agora. Sabe por quê? Gênesis 1:26 diz assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Se temos uma imagem e semelhança, se somos uma imagem e uma semelhança, e ele vive no tempo do agora, você percebe que fomos programados para viver no tempo do agora? Você percebe que nós somos programados, nós somos feitos dessa forma. E quando a gente vive no passado, talvez depressivo, talvez no futuro estressado, nós não conseguimos viver no presente. Para mim viver no presente, para mim viver da forma como ele, eu preciso descobrir meu propósito. Só que para mim descobrir meu propósito, eu preciso viver no agora. Eu preciso pegar daqui para frente. Eu preciso pegar daqui em diante. Não vai ser de outra forma que você vai encontrar teu propósito. Eu preciso entender que é daqui para frente. Isso aqui é uma biblioteca. Escreve aí, passado igual biblioteca. Essa biblioteca, eu volto a dizer, ela só é para ser acessada para mim não errar mais. Sabe aquela cagada que você fez na vida? Depois você já ter feito. Agora você tem uma situação semelhante. Aí se você é sábio, né? Você vai lá na biblioteca, cara, a mesma situação, vem de novo. Eu vou repetir o mesmo comportamento para ter o mesmo resultado negativo. Ou vou mudar o meu comportamento para poder viver algo novo. Se você for, não precisa ser, sabe, se você for só inteligente, porque o inteligente aprende com o próprio erro, né? O sábio ele já pega o erro do próximo e não erra. Sabe o que o sábio faz? O sábio estuda, o sábio lê livros, o sábio lê a Bíblia. O sábio procura conhecimento e procura conhecer pessoas que já erraram e foram assertivas depois. O sábio aprende com o erro do próximo. Ele não precisa experimentar, como eu disse, algo sobre a droga. Não precisa ser experimentado para você saber que não vale a pena. E talvez você experimentou e está tudo bem. Eu também já, está tudo bem. Passou. E que não vale a pena. Mas o sábio, ele não vai querer experimentar. Mas seja só inteligente, não erre de novo. Não cometa o mesmo erro. Não cometa o mesmo erro. Pega essa biblioteca e usa ela, só para isso. Não viva nela. Vamos projetar para o futuro. Mas antes de eu conseguir projetar para o futuro aqui, com sabedoria, eu preciso honrar o agora. Honrar o agora é entender que tudo que Ele te dá agora é para você aprender, é para você crescer. É como uma provisão dele que você ainda não chegou com a provisão dele. Porque a provisão diz sobre o quê? Sobre a visão que ele tem sobre a sua vida. Ele tem uma visão. Então ele vai prover para que isso aconteça. E até hoje você achou que a provisão era o quê? Era a água, o pão, a comida que você recebe na mesa. Isso é a provisão da sua visão. A provisão foi nos garantida, a provisão dele também. Então ele sempre vai dar aquilo que precisamos para que a gente cresça. Ah, parece doideira, né? Então vai na palavra, lá está escrito assim, que, a palavra é manual, está escrito que a aflição é como água e a adversidade, ela é como um pão. Aí você pega, o que é água e pão? É sustento, é alimento, é nutriente para você crescer. Só que é crescer daquilo que ele quer, não o que você acha que você vai crescer. Aí você se pergunta, não estou entendendo. E não está entendendo mesmo. O que está acontecendo na sua vida, que até hoje você não entendeu que é uma provisão dele. Aí você vai entender só depois, você pegou aquelas coisas assim, você vai entender só depois. Você escutou isso muito na igreja, ou em algum lugar, alguém falou contigo. Daqui a algum tempo você vai entender o que está acontecendo. Mas você pode entender agora, você pode entender antes. Você não precisa esperar 10 anos, 20 anos, sofrer com aquilo para entender. Eu só preciso ter um coração quebrantado e contrito, quebrantado de estar disposto a aprender.
está disposto a quebrar tudo que for ruim e desconectar. E contrito quer dizer o quê? Disposto a obedecer, arrependimento. Ou seja, mudar a rota em tudo que ele direcionar. Então eu preciso de quê? De buscar a visão de quem me fez, buscar a visão do fabricante, do Criador. E é nessa visão, se ele vê no presente, por que você está olhando só para o passado? Por que você está olhando com excessividade para o futuro? Existe um percentual ideal para isso? Por que a gente fala percentual ideal? Que o ideal é que a gente viva 100% agora. Mas não tem como viver só agora. Eu preciso acessar essa biblioteca. Eu preciso, no meu presente, ser conduzido, ou seja, melhor, conduzir a vida para construir um futuro ideal. Um futuro que faz sentido. Se você configurar o teu cérebro em um número 10, 70, 20. O que é isso, Rodrigo? 10% dos teus pensamentos somente pode ir para o passado. Vamos para o presente, 70%. E no futuro, 20%. Pega esse número. Agora eu vou te dar a base desse número. Você sabia que o teu corpo tem 70% de água e 30% de massa? Você percebe que Deus está com você em 70%? Porque se a voz das águas diz sobre Jesus, tem a voz das águas aí em você. Quando você abre a sua boca, você é a boca dele. Só que até hoje você não entendeu que 70% diz sobre o que ele tem em você. Esses 30% é a massa, 30% é o que você pensa no passado e projeta no futuro. 30% é aqui na Terra. Esse 70% conecta diretamente com a eternidade. E quando você entende que eu preciso de viver no agora, eu preciso de entender que eu estou aqui na Terra, eu desci. Vamos pegar aqui, ó. A eternidade está aqui, né? A eternidade sempre vai ser uma linha. A linha do agora. Se essa aqui é a eternidade, que representa aqui, ó, do agora, dentro dessa eternidade eu desci. Quando meus pais se relacionaram. E eles deram baixo em quê? Fala descer, dar baixo, fazer download é o quê? De uma alma e de um espírito que pegou um corpo. E esse corpo ele tem um tempo de vida aqui no máximo de 120 anos, que foi feita uma aliança quando Noé estava na arca durante 40 dias. Deus fez uma aliança conosco que o máximo de tempo que viveríamos aqui nessa terra, depois daquele tempo são 120 anos. Quem viveu 120 anos? Moisés. Moisés viveu 120 anos com todo vigor, com toda energia, com toda saúde. Isso está disponível para você. Talvez o teu corpo está adoecendo porque está andando fora do caminho que você foi chamado para andar. E o caminho é esse propósito. Só que ele tem um tempo. O tempo dentro da eternidade, que diz sobre o agora, o tempo de Deus, eu desci. Né? Vamos falar, desci. Agora eu tenho o quê? Esse tempo da terra. Se aqui você desceu no relacionamento do teu pai, coloca aí a data que você nasceu. Coloca no seu caderno aí. Eu nasci em 1987. Aqui eu estou na Terra. 120 anos disponível. Vou viver 120 anos? Olha, vou fazer para isso acontecer. Porque eu sei que eu cumprindo um propósito, eu cumprindo algo que eu fui chamado, e para mim entender o chamado eu preciso entender propósito. Propósito. Se o meu propósito está clarificado e eu ando conforme aquilo que ele quer que eu ande, eu não desvio desse caminho, ele te garante longevidade. O que é longevidade? Uma vida longa. Só que é vida, não é sobreviver doente, não. Seu corpo está doendo, está sentindo algo na tua alma, qualquer coisa que você sente é uma treta. É só alinhar esse propósito que nós vamos acabar com isso. E vai ensinar as pessoas a se libertarem disso. Isso está disponível, isso é testificado, isso está no nosso manual, cara. Vamos lá. 1987. 120 anos de terra. O que você está fazendo aqui para a sua vida ser longa e quando você voltar, você ser reconhecido?
conhecido, porque alguém já te conhecia, pegou ou não? Alguém já te conhecia aqui, ó, cara, onde você descer? Na verdade, te conheceu cara nisso, na criação do mundo. Quando você vai, vive na terra e constrói um legado, você está deixando vida aqui. Vida para a sabedoria, vida para as pessoas aqui. Legado diz sobre vida. Vida que você deixa na terra. Sabedoria, conhecimento, história de vida, que vai facilitar a vida de outras pessoas para elas errarem menos. Você confere que Moisés deixou um legado para nós? Davi deixou um legado para nós? Jesus deixou um legado para nós? Você acha que eles estão no céu? Até hoje, esses caras nos ensinam. E você está ensinando o que aqui? O que você está deixando nessa terra? Eu te faço essa pergunta, só para você pensar. Nós vamos construir isso. Nós estamos construindo nesses dias aqui. Nós vamos caminhando nessa terra. É 120 anos disponível. Vou viver? Ainda não sei. Tenho que viver para ter certeza. Mas é o que está declarado. Ninguém nesse planeta, depois de Noé, viveu mais de 120 anos. Pode pesquisar. Nesse tempo de terra, eu preciso construir um legado para que quando eu suba, eu seja reconhecido. Olha lá. Vamos lá para o manual. Romanos 14, 10 diz assim, ó. Lembre-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá de prestar conta de si mesmo a Deus. Caramba, e agora? Você já pensou que tudo que você fez você vai prestar conta? Só que eu quero dizer para você, o que passou, passou. O que passou, já passou. Você vai. O que passou é passado. Ele está chamando para viver o agora. Viver o agora é aceitar que já passou e daqui em diante, com a instrução que Deus está me dando, que Deus me deu, Ele está te dando agora. Eu vou construir uma nova história. Eu vou caminhar no propósito que eu fui chamado, no propósito que você foi chamado. Nós vamos entender esse negócio de chamado. Existe propósito, existe chamado, existe frutificação. Nós vamos falar isso na próxima aula. Eu deixo uma pergunta para você aqui. A pergunta de hoje: entendendo que a minha vida é eterna, o que é que eu vou deixar de fazer e o que é que eu vou inserir para ser feito? Eu quero que você reflita sobre essa pergunta. Anote aí. Alguém escreve nos comentários aí? Escreve nos comentários aí, o seu mesmo. Entendendo que a minha vida é eterna, o que é que eu vou deixar de fazer e o que é que eu vou começar a fazer a partir de agora? Você nunca foi fruto do acaso. Nunca. Existe algo muito maior do que você imagina. Muito maior. Manda a pergunta aí para o pessoal anotar. Entendendo que a sua vida é eterna, o que eu vou deixar de fazer e o que eu vou começar a fazer a partir de agora. Obrigado pela sua paciência. Hoje
não estendemos mais, mas tivemos um atraso no início. E cumpro meu compromisso com você aqui. Eu não largo a tua mão. Nós vamos juntos clarificar tudo isso aí. Eu não vou largar a tua mão, eu vou estar aqui todo dia. E eu volto a te lembrar, eu não sei se você já tem uma pessoa que está andando contigo. Eu não quero que você ande sozinho, eu estou com você, mas eu quero que você dê a mão para outra pessoa. Porque eu não consigo ir te acordar todos os dias. Vai ter um dia que vai ser mais difícil. Você pode ter certeza. Se tiver alguém caminhando com você, essa pessoa vai te ajudar a levantar. Se alguém cair, quem está próximo levanta. Mas quem só levanta é aquele que está caminhando com você. Porque se você está caminhando sozinho, não tem ninguém do seu lado. Não estou falando de uma pessoa que talvez está dormindo na mesma casa, não. Estou falando de quem está caminhando com você. Quem acredita em você. Quem escolheu te patrocinar nesse momento. Tira um print dessa tela aí. Eu quero que você posta nos stories. E convida alguém para vir contigo nessa jornada. Não só essa pessoa que você vai dar a mão, mas eu quero que você divulga isso, para que mais pessoas possam vir beber dessa água, clarificar esse propósito. Eu vou postar esse print lá agora no Instagram e quero que você comenta lá a chave que você pegou hoje aqui para viver uma vida no propósito que você foi chamado. Um beijo no seu coração e acredito que essa mensagem de alguma forma ela fez sentido na tua vida e eu tenho certeza que vai fazer sentido para outras pessoas. Então compartilhe ela. Ela vai para o YouTube agora também, então já entra no canal lá, inscreve. Lá fica até mais fácil para compartilhar. Compartilhar no WhatsApp, no grupo de famílias, no grupo dos amigos de infância, da escola, da faculdade. Fechou? Beijo no seu coração e bora desfrutar desse dia. E você que está aqui no YouTube, eu quero te pedir só uma gorjeta. Não vou te cobrar nada do que está acontecendo aqui. Só quero essa gorjeta sua. Libera um like aqui. Faça o YouTube entregar essa mensagem para outras pessoas que precisam entender esse propósito de vida. Se inscreva no canal, ative o sininho para quando sair uma outra mensagem aqui, ele vai te avisar. Pra você não perder. Bora. Tamo junto.